isso foi um pronunciamento que foi feito pela embaixadora americana numa reunião que ela participou na CNA em Brasília a semana passada, em que ela disse que uma das pautas dos Estados Unidos para o ano de 2017 seria abrir o mercado para carne suína no Brasil, que os Estados Unidos teriam algum interesse em exportar carne suína para o Brasil. Foi só isso, né? Obviamente, frente a esse depoimento e essa constatação, né, houve polêmicas bastante grandes sobre esse aspecto, né? Quer dizer, foi uma antecipação do impacto que as pessoas começaram a avaliar, que eu vejo que não tem necessidade de se fazer esse tipo de coisa. Primeira argumentação seria o seguinte: há uma intenção dos Estados Unidos em aprovar plantas, né? Então, entre a intenção de aprovar e aprovar, a distância é muito longa, são um caminho muito longo a percorrer, de avaliação sanitária, de avaliação de produto, avaliação de plantas, de acordo que o Brasil e os Estados Unidos vão ter que fechar e tal, sobre esse tipo de abertura, né? E segundo, mesmo você tendo habilitação e você tendo aprovação, a distância entre você estar aprovado e você vender ou estabelecer relações comerciais também é outra estrada extremamente longa e cheia de etapas a serem cumpridas, né? A maior prova disso é que nós estamos habilitados para carne suína in natura de Santa Catarina desde 2010, né? E realmente os Estados Unidos não é um dos nossos maiores clientes, né? Nem chega a entrar no ranking dos 10 maiores países que nós exportamos. Então, eu acho que isso aí é uma preocupação que nós não devemos ter no momento, entende? E obviamente, se o Brasil quer continuar tendo a característica de país exportador de carne suína, quer continuar tendo o respeito e a credibilidade de todos os mercados, tanto aqueles que exportam como aqueles que importam, o Brasil tem que permitir o comércio em via dupla, né? Quer dizer, ele tanto tem que conseguir o acesso a exportar, como também dentro dos requisitos que o Brasil entende que são importantes para o país, do ponto de vista sanitário e de inocuidade, e o país respeitando esses requisitos, nada mais normal do que o Brasil aceitar que determinado país possa se habilitar ou se candidatar a exportar determinado produto para nós. Agora, entre se candidatar e se aprovar, e vender e comercializar e realmente impactar o nosso mercado, existe uma distância muito grande. Uhum. Tem outros mercados que têm abertura da carne suína aqui com o Brasil? Que querem ou que nós abrimos para fora? Que querem exportar para nós? Para nós, isso. Não, que a gente saiba não, porque o Brasil tem o problema, né, que você sabe, né? O mercado internacional todo ele é feito em dólar. E o Brasil tem um problema agora, hoje, que há bastante tempo nós estamos com uma defasagem cambial bastante forte, né? Então o cara, para conseguir colocar um produto aqui, ele tem que ter uma viabilidade cambial bastante forte para poder ser competitivo, né? E de mais a mais, principalmente em alguns itens de produção, como frango, como suíno, nós temos um padrão de competitividade muito forte, né, em relação ao resto do mundo. Tanto que a gente exporta muito, tanto a carne de aves, que é um dos maiores exportadores do Brasil, e a carne suína nós estamos crescendo cada vez mais. Por quê? Porque além do nosso produto ter qualidade, além do nosso produto ter sanidade, o nosso produto tem competitividade em relação ao aspecto preço. Uhum. Agora, de modo geral, Rui, 2016 foi um ano complicado para o setor, tanto de aves e suínos. O que a gente pode esperar aí do mercado para o próximo ano? Será que o custo consegue baixar? Como que o senhor analisa? Nós estamos com bastante expectativas, né? Porque os 70%, 80% do custo de produção de um animal desses é a alimentação, né? Então, o que impactou muito esse ano foi que o custo da alimentação disparou muito no primeiro semestre, né? E coincidentemente, né, o outro fator que contribuiu bastante para diminuir um pouco o nosso desempenho é o consumo. O nosso consumo interno, que era em torno de 80% do que nós produzíamos, ele reduziu bastante, né?
Então, o nosso consumidor meio que se retraiu no aspecto de consumo de proteína animal, tanto aves como suínos, e a oferta do produto passou a ser grande, né, por o consumo ter baixado, e obviamente aí os preços caem. E esse negócio hoje de você repassar custos de produção diretamente para o consumidor não é uma coisa fácil de fazer. Praticamente inexiste essa possibilidade. Então a indústria teve que trabalhar dentro de uma necessidade de equilibrar custo, né? E obviamente equilibrar o aumento do preço da alimentação, equilibrar a queda no consumo. E uma das saídas que a indústria achou foi aumentar os volumes de exportação, mesmo que em preços não muito satisfatórios, né? Que a gente sabe que o preço do mercado internacional também não está bom. Mas isso deu um certo equilíbrio, obviamente, claro. O produtor perdeu um pouco, a indústria perdeu outro pouco, né? As indústrias que fornecem insumos também perderam, quer dizer, a cadeia como um todo perdeu um pouco. E, obviamente, se fez necessário tomar medidas, né? Medidas do governo dar uma ajuda em termos de linha de crédito para matrizes de descarte, né? Para a compra de grãos, se mobilizar algum exercício no sentido de aliviar um pouco esse preço do insumo, principalmente o milho e a soja. Quer dizer, se tomou uma série de medidas aí, no qual a BPA foi a liderança desse processo, no sentido de se aproximar mais quem produz grãos e quem produz carne para haver um equilíbrio nesse processo. Toda a dificuldade que nós enfrentamos na crise da suinocultura esse ano, nós estamos muito preocupados com uma notícia que saiu nas últimas semanas sobre a possível abertura do mercado brasileiro para carne suína americana. A gente sabe que os Estados Unidos é o segundo maior produtor mundial de carne suína, atrás apenas da China, e o Brasil é o quarto maior produtor. E nós temos então a preocupação realmente, porque se houver a abertura desse mercado, nós estaremos perdendo muito em Santa Catarina e no Brasil, mas em Santa Catarina especificamente porque nós somos o maior exportador do país e o maior produtor. Então, com certeza, as nossas indústrias vão sofrer muito também, porque a gente já sabe que a mania do brasileiro é consumir produtos importados. A partir do momento que a indústria aumenta o preço para o consumidor final, ou seja, para quem leva nos pontos de venda, que são as grandes redes de supermercados, elas vão ver se é mais viável comprar no mercado interno ou importar. A partir do momento que o mercado internacional fica mais competitivo e nós, com os altos custos que nós temos, eu acredito que a gente já começa a perder muito essa competitividade, elas vão estar importando sim carne suína para colocar nas gôndolas dos supermercados e fazer com que o consumidor tenha um produto mais barato. É preocupante, eu vejo que nossas lideranças políticas têm que tomar as atitudes e cobrar do governo uma posição que isso não ocorra, porque a gente vê também um descompasso até do nosso governo federal, que por um lado o ministro da Agricultura ele usou uma expressão que ia sair para vender o Brasil para o mundo e por um outro lado abre as portas para o mundo também vender para o Brasil. Isso vai prejudicar muito o nosso mercado, o nosso comércio da carne suína no mercado interno. Precisamos que as nossas lideranças políticas tomem as atitudes cabíveis para a situação. Nós, quanto entidade, encaminhamos ofício a todas as lideranças políticas do nosso estado e também a nível federal para que tomem as medidas e que a gente então possa barrar essa importação da carne suína. A gente entende que o comércio tem que ser livre e é uma mão de duas vias. Então nós precisamos que o Brasil importe outros produtos americanos que têm qualidade, mas não a carne suína, porque a nossa carne suína ela é de excelência, ela está apta a ser exportada para os países mais exigentes do mundo, inclusive os americanos. E desde a abertura do mercado americano em 2013 para a carne suína catarinense, ainda não há nada de volume expressivo para aquele mercado, porque como eu comentei, eles são os segundo maiores produtores do mundo. Então, a gente tem que ter uma cautela em cima disso e cabe às nossas lideranças políticas a posição para que isso não aconteça, essa liberação da importação da carne suína americana. Bem, na verdade, se você olhar
um dos fatores que deixa as agroindústrias e também os independentes, os suinocultores independentes em situação um pouco mais complicada, é o alto preço do milho aqui no Brasil. Nós pagamos hoje, posto em Chapecó, milho, R$ 42 o saco de 60 quilos. Nos Estados Unidos está a 27. Ora, hoje, pelo preço do milho que está, sendo um custo da alimentação de 70% aproximadamente na área de suínos e aves, hoje é vantagem produzir suínos e aves nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. E os Estados Unidos, você sabe que é um mercado muito forte, muito ativo, e hoje, se você olhar, daria até para trazer carne dos Estados Unidos para cá, carne suína, carne de frangos, para bater com a carne suína de frangos daqui, pelo alto custo do milho. Isso aí, é claro, nós não pensamos em fazer isso ainda, mas se você olhar para o lado econômico-financeiro, me mostre outra saída. Não tem outra, não tem. Por quê? Porque aqui o milho está muito caro, está acima do que se pode pagar pela atividade e não se consegue, as agroindústrias não estão conseguindo repassar esse custo a nível de consumidor. Então, hoje é uma situação bem complicada, até porque se o Brasil hoje é o maior exportador de carne de frango e é o quarto exportador mundial de carne suína, daqui a pouco vão perder esse espaço também para os americanos que têm o milho mais barato. Uhum. Então, esse de fato é um fator que preocupa o sistema produtivo no modelo que é hoje. Estamos ameaçados já, não é? Já estamos sendo ameaçados. Hoje estamos perdendo alguns mercados que antes eram nossos e que hoje já são dos Estados Unidos. Para você tomar como exemplo, por exemplo, fim do ano passado não, há 4, 5 meses, a ex-ministra Cátia Abreu foi para a Rússia e se comprometeu lá em trazer trigo para o Brasil, trigo russo para o Brasil e peixe da Rússia para o Brasil. E a Rússia, em contrapartida, compraria carne suína aqui no Brasil. O Brasil não comprou o trigo da Rússia, não comprou carne de peixe da Rússia. Resultado, a Rússia está querendo cortar, e já está cortando alguns frigoríficos do Brasil. Aí você pergunta para os russos, tá, mas por que vocês estão cortando? Não, porque vocês prometeram que ia comprar e não compraram. Então nós também não vamos comprar. Quer dizer, esse toma lá da cá, ele é muito perigoso porque é um mercado mundial, é global. Hoje não adianta você conversar, você tem que fazer, você tem que comprar, no caso o trigo na Rússia, o caso do peixe na Rússia, para poder vender carne suína ou de frangos para eles lá também. Senão eles vão buscar onde tiverem a melhor contrapartida. Bem, em 2014, a Aurora exportou para os Estados Unidos apenas 2 containers. Em 2015, exportou 16 containers. Esse ano já exportamos 114 containers. De costela, de bacon, de sobrepaleta, poucos cortes, né? Mas exportamos muito bem já para os Estados Unidos ou para Porto Rico, que é um país que tem a mesma continuidade, digamos assim, dos Estados Unidos. Estamos exportando até relativamente bem para os Estados Unidos, mas aqueles cortes específicos que eles querem, que eles mais consomem, né? Nós gostaríamos de que outras empresas também entrassem e conseguíssemos entrar com mais forte para o mercado deles. Só que com esse preço que há hoje no milho, nós não vamos conseguir competir, não. Sanidade de Santa Catarina é excelente, é reconhecida pela OIE, ou seja, de um modo universal, como sanidade muito boa. A sanidade de Santa Catarina não tem o que reclamar. O nosso problema é o custo de produção, né? Esse que é o grande problema que nos preocupa e preocupa as agroindústrias de Santa Catarina. Uhum. Agora já mudando um pouco de assunto, seu Mário, sobre o ano de 2016. Foi extremamente difícil, tanto para os produtores como para a agroindústria também, apesar das exportações, né? Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação deste ano e projetando também o que a gente pode esperar para o futuro da suinocultura no próximo ano ou nos próximos anos. Bem, visto que o custo para a criação de um suíno, 70% é alimentação, nós temos que achar uma saída para termos o milho, uma alimentação mais barata aqui no sul do Brasil.
Se isso não acontecer, o nosso negócio é ir criar suínos onde o milho é mais barato. Onde é que o milho é mais barato? No Rio Grande do Sul? Não é. É no Mato Grosso, no MT ou no MS? É lá. Então, será que não é melhor você começar a fazer carga mais forte também para criar suínos, abater suínos lá naquela região onde o milho é mais barato? Essa é a minha pergunta que fica. Porque faz mais de 5, 6 anos, 8 anos que você fala para os governantes a necessidade de uma ferrovia, mas a coisa não anda. Com esse governo que estava aí inoperante, não andou. O governo atual também não tem dinheiro para isso. O jeito é privatizar. Será que vão fazer isso ou não? Ou será que não é melhor fazer como algumas empresas já fizeram, mudar suas atividades para o Brasil Central, onde o milho ainda é mais barato? Essa aí é a grande questão, então, para os próximos anos. Migrar a produção para outra região. Não tem outra saída. Me diga qual é a saída que tem. Não existe outra, né? Se alguém tiver uma saída milagrosa para isso, tudo bem, mas não tem outra saída. Então a gente está pensando seriamente, não se investe mais aqui no Sul, né? E somente para você complementar algumas unidades que existem, alguma coisinha assim, mas o forte do investimento não vai ser aqui não, viu? Eu acho que o governo já disse para nós que não está afim de montar ferrovia, coisa nenhuma. Vocês se virem, estão nos dizendo isso. Nós temos duas saídas, ou ir produzir suínos lá para o Brasil Central, ou trazer carne suína dos Estados Unidos, onde o milho é mais barato. Nesse contexto, então, Santa Catarina perde, vamos dizer assim, a tradição produtiva, né? Na verdade, a mão de obra aqui no Sul é muito boa, a parte criativa, a produção de leitões é muito boa, a mão de obra é fantástica, né? Mas não tem jeito, viu, tia? Ninguém vai trazer milho que custa hoje. Você paga um milho lá em Nova Mutum, ou Vera, ou seja lá qualquer município lá próximo, a 25, 26 reais. Deixa eu pagar aqui 42, me diga como é que você faz isso. Se alguém tiver essa solução, que mostre pra gente, né? Nós não somos cegos, mas temos que ser realistas, né? Olha, ferrovia, 20 anos. Em 20 anos já tem a próxima geração. Nós temos que mostrar para a próxima geração qual é o caminho. Só isso. Todos para que a CCS também faça o trabalho dela, faça uma força junto aos governantes para que outras medidas apareçam para a gente tomar atitude diferenciada.